amigas, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou o dirigente Felipe Campos, sou fundador, dirigente do Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul, e hoje eu não vim aqui falar de teologia, falar de conhecimento técnico, teológico, ensinamento sobre os mistérios da Umbanda. Hoje eu vim aqui conversar com você de frente, de cara limpa, de igual para igual, para falar um pouco sobre os nossos conceitos da nossa religião, sobre a espiritualidade, sobre o que nós viemos passando por todo esse tempo e o que será que nos espera aí para os próximos anos. Estamos encerrando o ano de 2014, mais um ano de muita luta, um ano de muita garra, de muitas vitórias. Para todos vocês, eu tenho certeza, e para nós também, foi um ano de muito trabalho. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de aqui agradecer a todos os filhos do Templo Pena Azul, todos que passaram por aqui, todos que vestiram branco, todos que vestiram essa camisa, esse uniforme durante esse ano e passaram tudo isso com a gente. Vocês sabem que foi um ano de muita batalha, de muita luta, mas que se encerra de uma forma muito gostosa, de uma forma muito boa, com o nosso sentimento de dever cumprido nesse ano. Agradeço também, claro, a toda a consulência, todos os assistentes, todas as pessoas que buscaram nessa casa, nesse local de luz espiritual, o recolho, um retiro para os seus problemas, um aconchego para a sua dor, e que depositaram em nós, em cada um de nós, nas entidades de cada um, a confiança e o respeito de que nós poderíamos fazer algo por vocês, algo para melhorar a vida e o problema de cada um de vocês, claro, sempre como eu falo, de acordo com os merecimentos e as necessidades de cada um. Espero que todos tenham encontrado nessa casa o que aqui vieram buscar e que encerrem esse ano com muita paz, muita luz, muita saúde na família de cada um, e que ano que vem todos nós estejamos preparados para colher tudo aquilo que plantamos nesse ano. E a cada um que, mesmo que distante, não pôde estar conosco nos nossos trabalhos, nossas giras, em cada um desses momentos especiais, mas acompanham a gente pela internet, ou pelos vídeos, ou pelas aulas, ou nem que seja, curtiu a nossa página para acompanhar o que nós estamos falando, agradeço também de coração a cada um de vocês. Bom, esse ano se encerra e ano que vem começa uma nova luta, uma nova batalha, um novo trabalho, um novo sentido para essa nossa religião. E o que nos aguarda, o que nos espera no ano de 2015, tanto quanto religiosidade, quanto para a Umbanda, quanto para a espiritualidade? O que nos espera? Qual é a nossa função? O que podemos esperar de nós mesmos para esse ano? Eu sempre falo, isso, né, quem me conhece sabe, eu tenho esse grande ditado na minha vida, de que, ao contrário do que possa se pensar, eu não amo a Umbanda. Não amo nenhuma religião, eu sempre falo isso. Por quê? A Umbanda e a religião são coisas imateriais, são conceitos. Umbanda não é algo concreto, Umbanda é um conceito. Como posso depositar amor, um sentimento sublime, em um conceito? Um conceito não está para ser amado, um conceito está para ser entendido, aplicado e praticado no nosso dia a dia. Toda religião, seja a Umbanda ou seja ela qual for, ela é composta por seres humanos, por uma sociedade, por pessoas. E o meu amor não é então pela religião, mas sim por pessoas. Eu amo o ser humano, eu amo os meus irmãos, e é por eles que eu faço o que eu faço no trabalho espiritualista, seja com essa casa ou fora dela. Se tudo que eu faço é pelo meu irmão, eu manifesto isso dentro da Umbanda. E se a Umbanda é o caminho que eu encontrei através da minha mediunidade, poder ajudar o próximo que está aí, está em qualquer lugar desse país ou de outros, então eu pratico essa minha ação com amor e com dedicação. Eu amo e faço o que amo dentro da espiritualidade pelas pessoas, pelo ser humano, não pelos conceitos. Os conceitos me servem como base para trabalhar para as pessoas. E é pelas pessoas que nós trabalhamos esse ano, e é pelas pessoas que nós vamos trabalhar no ano que vem, trazendo novas ideias e aplicando esses conceitos. É comum vocês verem eu sempre falar de um novo jeito de fazer Umbanda, mas afinal de contas, o que é esse novo jeito de fazer Umbanda? É uma nova Umbanda, Felipe? Algumas pessoas me perguntam. Não, não é uma nova Umbanda, não é uma nova vertente. Penso que as que existem já bastam. Penso até que nem precisaria delas.
se nós tivéssemos basicamente o entendimento de uma Umbanda coesa, uma Umbanda que se ama, uma Umbanda que se entende como irmão, então não precisaríamos de tantas vertentes, não precisaríamos de tantos caminhos. E por que temos tantos caminhos? Eu sempre falei aqui no templo há pouco tempo, e cito, gosto muito dessa passagem, que é uma passagem de um filme, que sempre me vem à cabeça quando eu falo. Quem não conhece a história de Alice no País das Maravilhas, quando, dado momento, ela se encontra perdida entre vários caminhos, quando aparece o gato, né, que todo mundo sabe, aquele gato fantástico, mágico, e que fala para ela: posso te ajudar? E ela diz: para onde esses caminhos irão? Então ele responde: para onde você quer ir? Ela diz: não sei, estou perdida. Então, brilhantemente, ele responde, dizendo que para quem está perdido, qualquer caminho serve. E o que é verdade, para quem está perdido, qualquer caminho serve. E quando nós encontramos as pessoas que vêm até nós dentro da Umbanda, a maior parte delas está perdida. Mas não é qualquer caminho que vai servir. Ela precisa de um caminho de ética, um caminho de moral, um caminho de doutrinamento, um caminho de bons costumes. E é isso que a Umbanda precisa passar para as pessoas. E quando você ama o ser humano e não uma instituição, você ama as pessoas, você tem ética, tem moral, tem valores para indicar o correto caminho para cada um. Aí não é mais qualquer caminho que serve, porque o seu amor não é a instituição, o seu amor é o ser humano, é as pessoas que fazem parte daquela casa. E é isso que tem que ser pregado, é isso que tem que ser levado às pessoas. A Umbanda tem uma característica, enquanto instituição religiosa agora, de se moldar baseado na necessidade das pessoas. E essa característica precisa ser pregada, essa característica precisa ser levada adiante por todos nós. As necessidades do umbandista e da sociedade de 30 anos atrás não são mais as necessidades do umbandista e das pessoas de hoje em dia. As necessidades se adequam e a forma com que a gente passa isso tem que se adequar. Os nossos antepassados de Umbanda fizeram o que era necessário, fizeram o seu melhor para suprir as necessidades das pessoas de outrora. As pessoas que estão na Umbanda hoje não possuem mais a mesma necessidade, não possuem mais o mesmo apelo, as mesmas necessidades espirituais e de vivência que precisavam antes. Então nós precisamos mudar isso. Eu aqui não falo em voz de uma nova geração ou de uma antiga, eu sou a atual geração. Todos nós, líderes de um templo, que tem uma casa, que tem um local onde temos que nos entender também como formadores de opinião, precisamos ter isso em mente, o que nós vamos passar para as próximas gerações. Quais são os próximos conceitos? Quais são as necessidades reais dos umbandistas e das pessoas hoje? Porque ser ou não umbandista também é um conceito. Por trás de cada umbandista, por trás de cada católico, por trás de cada evangélico existe um ser humano. E é as necessidades do ser humano que tem que ser vista, não a sua crença. Não qual é a sua credibilidade no que ela acredita, mas quais são as suas necessidades. E o que nós vamos passar às próximas gerações? O que se falava há 30 anos atrás não é mais o que se fala hoje. E o que vai se falar daqui a 30 anos não é mais o que é falado hoje. Né? O que vamos passar às nossas crianças de 10, 12, 14, 15 anos que estão iniciando na Umbanda um caminho e que amanhã vai estar no nosso lugar, no meu, no seu. O que essas pessoas, o que essas crianças vão falar? Uma pessoa de 15, 16 anos, baseado na sua formação moral e ética e de caráter, ela ainda é uma criança, ela ainda tem que ganhar sabedoria. E esse papel, quem vai passar sabedoria para essa criança somos nós. E que valores estamos passando a ela? Não precisaríamos nos importar com a educação, o que as próximas gerações vão falar, se a nossa conduta hoje é educar as famílias. Se as famílias forem educadas tanto religiosamente quanto academicamente, nós não vamos precisar nos preocupar com as próximas gerações, porque automaticamente ela vai crescer num meio ético, num meio moral, vai falar e vai ensinar. Então você vê que um grande ponto que nós temos que nos preocupar enquanto religião hoje é a família, são as famílias. E o templo, escola de Umbanda Cacique Pena Azul, do qual eu me orgulho de fazer parte, tem esse intuito, daqui à frente até quando Deus permitir que estejamos em terra fazendo esse trabalho. Eu tenho a espiritualidade na minha vida desde cedo.
Desde os meus 5 anos de idade, quando brincava com espíritos que eu pensava que eram ou meus amigos imaginários, ou meus amigos que todo mundo via, mas para mim era algo super normal. E desde então eu já era encaminhado, doutrinado e colocado numa trilha pelo meu querido mentor Cacique Pena Azul. Mesmo não sabendo qual era o seu nome, ou se era Pena Azul, ou se era um caboclo, ou se era um cacique, enfim, eu tinha na imagem dele um ser que eu confiava. Uma pessoa que eu sabia que queria meu bem. E desde então fui criado nessa doutrina. Quem conhece ele, quem já participou de trabalhos com ele, sabe o quão duro e o quão severo ele é para assuntos de ética, moral, caráter. Coloco aí até um ditado nosso, coloco até uma forma de falar, nossa, ética, moral, caráter e vergonha na cara. E eu fui criado nisso. Fui criado e preparado para trazer isso para o nosso meio. E é isso que eu tento passar a cada um que me procura, a cada um que chega, que pisa nessa casa, e a cada um que mesmo que não pise, em algum lugar possa entender essa mensagem, entender o que realmente eu quero dizer e comece a trabalhar de uma forma diferente. Um novo jeito de fazer Umbanda não é uma nova Umbanda, é uma nova forma de enxergar os velhos conceitos. Nosso Mestre Jesus sempre disse isso há mais de 2000 anos atrás: amai ao próximo, amai aos seus irmãos como amei. Não faça para o próximo o que você não quer que faça para você. E 2000 anos depois, nós lutamos ainda para conseguir pôr em prática ensinamentos que foram passados há tanto tempo. E a nossa responsabilidade enquanto formador de opinião, enquanto praticante de uma religião, perante a sociedade é essa. É passar essa nova forma de fazer Umbanda, é isso. É enxergar em cada um de vocês irmãos. É enxergar em cada casa uma parceira, uma companheira e não uma concorrente. Muitas pessoas gostam de frisar frases do nosso fundador Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Quem não conhece uma frase dele? Umbanda é amor, humildade e caridade. Todo mundo conhece essa frase, todo mundo conhece isso que foi dito. Umbanda, a religião que unirá as famílias, já mostra o caráter familiar que a Umbanda deveria ter. Todo mundo conhece essa frase, mas parece que quase que por interesse, quase que por vontade dos seus próprios interesses, algumas pessoas excluem outras frases ditas pelo mesmo ser. Como por exemplo, um bom umbandista não é aquele que vive da Umbanda, mas aquele que vive para a Umbanda. Aí já podemos até fazer um paralelo com a frase que Jesus disse, que uma vez foi divulgada nessa casa pelo mentor Pena Azul numa gira, de quando Jesus disse a todos: dei a César o que é de César. Ele se referia à moeda, ele se referia ao dinheiro, se referia à forma material. E Caboclo das Sete Encruzilhadas diz: um bom umbandista é aquele que vive para a Umbanda e não da Umbanda. E parece que nos últimos anos é o que vemos acontecer com a Umbanda. A preocupação, em vez de ser a união das famílias, começa a ser o número de matrículas, o número de mensalidades, se o boleto foi pago ou não. O tamanho da casa não se baseia pelo tamanho de seus milagres, pelos espíritos salvos, pelas doenças curadas. Parece que a importância de uma casa se dá ao número de adeptos, se dá ao número de alunos, se dá ao número de mensalidades pagas. Mas o que é isso? Que Umbanda é essa que vivemos? Cadê o conceito da religião que vai unir as famílias passados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas? Cadê o conceito do bom umbandista vive para a religião e não da religião? Cadê esses conceitos? Aonde foram parar? Eu sempre digo, uma frase que eu falo desde sempre: não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é escondendo as nossas chagas e as nossas lacunas que vamos resolver. Nós sabemos que dentre as conversas de bastidores da Umbanda é muito comum o irmão se queixar ao outro de ataque de outros irmãos, casas, sofrendo ataque de outras casas, que se nomeiam de Umbanda, que deveriam estar de braços dados, mas estão se atacando. Já fui muito criticado por expor isso. Mas
se é o que acontece, se é a verdade, e cada um de vocês que estão me ouvindo sabe que é a verdade. Levante a mão e ataque a primeira pedra quem nunca sofreu um ataque, quem nunca sofreu com a inveja, quem nunca sofreu com o mal olhado, quem nunca sofreu por o ego do irmão, que deveria ser irmão, deveria agir com irmandade. Até quando a gente vai aceitar que isso é normal? Você vira para um irmão seu e fala, recebi uma demanda. Ah, é normal, isso acontece. Espera lá, estamos falando de religião. Religião tem que ser baseada e laureada pela ética, pela moral, pelo verdadeiro amor ao seu irmão. Famosos filósofos da história sempre diziam que quando o amor falta, a moral precisa se sobressair. Quando você tem amor, você age com bondade, você age por amor ao próximo. Você não prejudica as pessoas porque você ama. Você não ataca quem você ama. Mas quando você se depara com alguém que você não ama, a moralidade tem que sair. Você não pode atacar por moral, por ética. Então, se existe o ataque é porque não existe moral. E se eu aceito que na minha religião a maior parte das pessoas, a maior parte dos formadores de opinião dos grupos não tem moral, é porque alguma coisa está errada. Religião foi instituída no planeta Terra, na nossa dimensão encarnada, não foi para fazer guerra. A importância da religião é desenvolver, evoluir as pessoas, transcender o nosso mental, fazer com que o amor verdadeiro brote. E se cada um de nós tivesse amor ao próximo, como o Mestre Jesus ensinou, a questão de não atacar por moral e por ética seria diminuta. Não iam precisar nos preocupar em dar bom senso, em dar ética, em dar moral, se o amor prevalecesse, se o amor verdadeiro estivesse aí. E esse amor precisa ser brotado. Até quando aceitaremos líderes, representantes, pessoas influentes da nossa religião, postando na internet fotos de elementos de demanda, com ameaças, com apologia ao ataque, e vamos ter 300 compartilhamentos, e vamos ter pessoas incentivando isso? Isso não é normal. Quando os nossos conceitos vão ser invertidos? Que conceito invertido é esse? Isso não é normal. Isso não é certo. Precisamos lutar contra isso. E para isso precisamos desenvolver o bom senso. Desenvolvendo um bom senso, atuamos com as famílias. A Umbanda é a religião que unirá as famílias, diz o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E quando poderemos atuar assim? Hoje eu posso dizer, e nós sabemos, que é quase impossível você trazer as famílias para a Umbanda. É difícil, são raras situações onde uma família inteira faz parte de um terreiro. Por quê? A Umbanda é uma religião que, se você quer fazer parte, vamos fazer aqui um apanhado, vamos imaginar um cenário, uma família de 3 pessoas, uma família pequena, o pai, a mãe e o filho, pequeno, poucas pessoas. Se essa família quer fazer parte de um terreiro, vamos supor a mãe, uma médium que precisa se desenvolver, precisa se entender, um filho que traz isso na sua corrente também, um médium, precisa estar, vamos trazer essa família. A mãe, para desenvolver, ela pisar dentro de um terreiro de branco, não vou generalizar, mas na maioria dos casos, se pisar dentro de um terreiro já se precisa pôr a mão no bolso. Então, para se fazer um desenvolvimento, vai gastar aí pelo menos R$70. Aí vem o filho, mais 70, já deu R$140. Aí vamos supor que o pai quer fazer parte da Curimba, e para fazer parte da Curimba ele se une a um grupo de Curimba, a uma aula, que vai ir pelo menos no mínimo mais R$70. Essa família já gastou R$210 para ter os 3 dentro da religião. Aí vamos pegar uma família típica brasileira, que não é o normal no Brasil, não é ser rico. Infelizmente, as condições econômicas que passamos, uma família que paga aluguel, um pai que precisa pôr comida na mesa, precisa cuidar da educação do seu filho, da saúde, do transporte. Desculpa, mas R$210 vai fazer falta para essa família. Enquanto a gente agir assim, preocupado com a matrícula e não com o bem-estar do ser humano, nós nunca vamos trazer essa família para dentro do terreiro. E a preocupação da religião tem que ser a família, tem que ser o bem-estar do ser humano. Por isso que eu falo,
Eu não amo a Umbanda, eu amo o ser humano e é por ele que eu faço o que faço. Eu não quero ver a Umbanda crescer. A Umbanda está lá no lugar dela. Ela é um conceito. Eu quero ver o ser humano crescer. Eu quero ver cada pessoa que pisa aqui se desenvolver como ser humano, desenvolver suas potencialidades, ser um ser humano feliz, para quando ele fazer a caminhada dentro do plano espiritual, o lugar onde não existe mais religiões, ele possa falar: vivi bem, me desenvolvi, fui feliz. Essa é a minha preocupação. Eu não quero que a Umbanda tome um lugar megalomaníaco, tenha sua Meca, tenhamos o nosso Vaticano umbandista. Não. Eu quero que cada ser humano que passe por aqui tenha grandeza de espírito e aprenda pelo menos o que é o conceito de amar ao próximo e respeito ao próximo. A lei número 1 da Umbanda precisa ser o respeito. Você não faz a Umbanda que eu acredito, não faz o ritual da forma que eu aprendi, você não é da mesma fé que eu, mas eu te respeito. Isso é amor. Isso é amor. O conceito de tolerância, a gente fala de tolerância religiosa. O que é tolerância? Não se tolera o que se ama. A tolerância ela entra como respeito ao diferente. Então precisa ter respeito ao diferente. Quando você desrespeita o seu diferente, pode ser dentro da Umbanda ou qualquer outra religião, você desrespeita a primeira lei universal de Deus, que é a diversidade. Se Deus quisesse criar a unidade, Ele teria criado todos os seres humanos com a mesma estatura, do mesmo sexo, da mesma cor e com a mesma crença. Se Ele criou cada um com a sua altura, cada um com a sua digital, cada um com a sua crença, cada um com a sua cor, cada um com a sua personalidade, é porque a lei número 1 de Deus é a diversidade. O ser humano é diferente e a gente tem que respeitar o diferente. E respeitando o diferente, agindo dessa forma, a gente traz a família. Então, nesse novo jeito de fazer Umbanda, você pode estar se perguntando: qual é a sua proposta então, Felipe, para mudar essa visão, para trazer a família para a religião? Primeiro conceito que a gente tem que ter para mudar a forma de entender a Umbanda é entender que caridade não é passe, não é vestir o branco uma vez por semana. Ele vai muito mais do que isso, vai mais além. Lógico que eu nunca vou falar que estudar não é importante. Quem me conhece sabe que a minha especialidade na Umbanda é a teologia de Umbanda. Eu quis me especializar nisso. Eu fui a fundo na teologia, fui a fundo na filosofia, todos os braços da filosofia, todas as vertentes teológicas, não só umbandistas, mas como de outras religiões, e hoje me especializei na teologia. Ouso dizer que não só a de Umbanda. Tenho que conhecer como teólogo todas. Então jamais eu vou levantar uma bandeira de que estudar não é importante. Lógico que é vital. É vital. Eu laureei todo o meu caminho nisso, mas me fez perceber que a prática ainda é vital. Um terreiro tem que ter estudo, mas tem que ter trabalho. Um terreiro que não tem trabalho espiritual não pode ser considerado um terreiro. Não é um templo. Não faz parte da Umbanda. Umbanda é ajuda. Umbanda não é só aula. Umbanda é ajuda. Então o primeiro princípio é você entender que o trabalho espiritual é nossa obrigação. Eu ter um templo, colocar meus guias de terra e auxiliar quem me procura é minha obrigação. É o mínimo. Eu não posso fazer isso e achar que estou com as minhas contas pagas com a espiritualidade. Esse é o mínimo esperado. É o mínimo que se espera de mim. Daí para frente, o que você faz, saindo da sua zona de conforto, isso é caridade. Isso é o que o Pena Azul me ensinou desde a infância e é o que ele ensina a cada um que pisa aqui. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, isso é caridade. Quando nós tiramos de nós para dar a quem está mais necessitado, isso é caridade. Isso sim é caridade. Então, além do nosso trabalho mediúnico, próximo ano vamos começar com um trabalho de cura, assistência espiritual, cura do corpo físico. O mundo que nós vivemos hoje é tão feio, é tão sujo, que adoece a nossa alma, adoece o nosso espírito e adoece o nosso corpo. Nós vamos ter trabalhos de aulas de inglês para crianças carentes, gratuito. Por quê? Não basta eu estalar o dedo, dar um passo nessa criança e fazer ela se sentir bem.
isso não coloca comida na mesa dela. Eu preciso preparar essa pessoa. A importância da religião está na hora de a gente ver a Umbanda não como um pronto-socorro espiritual, mas que ela assuma no seu papel como com a sua responsabilidade social, ajudar a sociedade. Quando você ajuda a sociedade a prosperar, você ajuda o espírito, você ajuda a carne, você ajuda a transcendência, você ajuda tudo. Então você dá a possibilidade de uma criança, de um adolescente estar mais preparado para o mercado de trabalho, poder se sustentar, pôr a comida na sua mesa. Esse também tem que ser o nosso papel. Então vamos ter aula de inglês para crianças, projetos que estimulam a educação, estimulam a parte física, a parte motora, a prática de esportes, estimulam a saúde. Tudo isso transcende o espiritual e é nossa responsabilidade, e nós vamos assumir essa responsabilidade esse ano sim. Quem quiser nos ajudar, venha, vamos fazer isso. Vamos juntos fazer essa nova forma de fazer Umbanda. Pouco importa eu explicar para você o que é Iemanjá, quem é o Molu, quem é Oxalá. Quem tem fome não quer saber. Quem está com a barriga vazia, tanto faz a diferença entre Oxum e Iemanjá. Para quem tem fome, como sempre fala, quem tem fome tem pressa. Posso explicar quem é Iemanjá? Posso, mas eu não posso esquecer que tem crianças com a barriga vazia, tem crianças com fome. Enquanto tiver pessoas com fome, quem é Iemanjá é diminuto de novo. Como eu represento o meu papel ao nosso Pai Oxalá, ao Mestre Jesus que fica de fundo ao nosso altar? Como eu posso bem dizer o que ele faz? Como eu posso dar continuidade a essa espiritualidade? Não é explicando quem é Oxalá. Para quem está com a barriga vazia, para quem acorda de manhã e olha na sua mesa e não tem nada para comer, tanto faz que cor de vela eu vou acender para Oxalá. Mas ele quer saber quando essa espiritualidade vai fazer esse mundo melhor. Muitas das pessoas que procuram nossa casa não têm o que comer em casa. E aí, como que essa espiritualidade vai ajudar? Aí, meu irmão, minha amiga, não é entendendo o que é um arquétipo. Isso não é um guia, não é o pena azul, não é o sete flechas, não é o preto velho que vai vir e vai pôr pão na mesa dessa pessoa. Aí é o nosso papel. O ser humano, não é o pena azul que é responsável por isso, é o Felipe. Não é o pai de santo. O pai de santo é um título. Quando eu morrer, o pai ficou. Quando eu morrer, o Felipe ficou, que transcende o espírito. E é esse espírito que precisa sair de cada um de nós para que nós possamos estender a mão aos nossos irmãos e ajudar quem tem fome, ajudar quem tem sede, ajudar quem tem frio. Esse ano fizemos campanha do agasalho que vai se estender durante todo o ano. E trabalhamos em parceria com uma instituição que ajuda crianças com paralisia cerebral. Fizemos visita, porque muitas vezes um abraço, uma palavra de carinho com uma criança dessa é importante. Isso não é espiritualidade, isso é o que cada um de nós pode fazer. E esse novo jeito de fazer Umbanda é isso. O que cada um de nós pode fazer para fazer esse lugar melhor. É nisso que nós vamos nos apegar nesse ano. Se você acredita no que eu estou falando, se você confia nessa nova forma, não interessa se você está em São Paulo como nós ou qualquer outro lugar. Faça a sua parte onde você estiver. Abraça essa ideia, abraça esse novo jeito de enxergar a Umbanda como espiritualidade, como algo transcendente da religião, como algo onde o fator principal é o ser humano e não o valor que o ser humano tem. Se você acredita nisso, esteja onde você estiver, pratique isso, pratique o bem. Talvez nem eu nem você, meu amigo, minha amiga, vamos ver isso. Mas quem sabe os nossos filhos, os nossos netos possam aproveitar esse mundo com respeito, com caridade, com ajuda ao próximo, que nós vamos começar a tentar montar hoje. Então, se você acredita nisso, me ajuda. Ajude essa casa, ajude a cada uma dessas pessoas. Pode ser pouco, pode ser simbólico, mas o que nós pudermos fazer para quem precisa é muito. Eu me despeço de todos vocês agora e desejo que esse ano você faça essa reflexão e ano que vem nós possamos dar a mão e unir essa religião, para que quando nós tivermos uma Umbanda unida, possamos sonhar com todas as religiões unidas, com todo mundo abraçado. Não interessa a sua cor de pele, a sua crença, a sua orientação sexual, não interessa isso.
interessa que atrás de cada rótulo, de cada personagem que é a nossa personalidade, existe um ser humano. E é ele que eu amo, é ele que eu me preocupo. Um forte abraço a todos vocês. Espero que dê frutos toda essa nova visão espiritualista. Até mais.